Muito bom dia, nação. Vamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, trazendo as informações do Flamengo logo cedo para vocês aqui. E nós vamos reagir aqui às últimas notícias aqui do Flamengo. Tem aí o Benja falando sobre o Flamengo e agora a preparação para a Recopa Sul-Americana e também para o Campeonato Carioca, né? O Mundial já passou, infelizmente não deu para o Flamengo. E tem aí também o Petkovic falando sobre o Flamengo, né? Deu a sua opinião. E também temos aí os comentaristas trazendo as últimas informações do Flamengo, os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre a Recopa e sobre a volta do Flamengo no Campeonato Estadual no Cariocão. Então nós vamos aqui reagir, já chega deixando o seu like. Se você não é inscrito, eu convido você que se inscreva, ative o sino das notificações, porque aqui é Flamengo, meu amigo. Aqui você sempre vai receber as notícias do nosso Mengão, tá certo? E antes do vídeo eu quero deixar para você uma oportunidade, você que deseja fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais utilizando o celular e uma conexão com a internet. Vai rapidinho, clica no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, onde ali você vai aprender tudo referente a essa oportunidade que pode levar você a fazer de 3 mil a 5 mil reais recebendo comissões como essa que você está vendo aí na tela. Então vai lá, clica, confere, não é golpe, não é fraude, aproveite essa oportunidade enquanto ela estiver no ar, tá certo? Crédito desse vídeo, o canal ESPN Brasil e também SBT Esportes, link na descrição. Vamos para as notícias do Mengão. E aí, agora o Brasil vai querer ouvir o Pet. O Brasil vai ouvir o Pet. Hashtag chupa André aí do próximo. Pô, que isso? É folgado. Sacanagem. O Sheik tinha razão. Quando chegou o Bros aqui, o Sheik falou, esse André é folgado. Aí, agora eu quero ver. Quem é o maior culpado pelo vexame do Flamengo no Mundial? É o Vitor Pereira? É a diretoria? São os jogadores ou não foi vexame? Quem é o principal? Quem é o maior culpado, Pet, pelo vexame do Flamengo no Mundial? Vitor Pereira, é a diretoria, os jogadores ou não foi vexame? Caramba, será que vai dar unanimidade? Vou torcer pro Pet. Bom, o Cício já mudou. Tempo para o Pet. O Pet não! Não foi vexame, Pet? Não. Por quê? Porque poderia ter perdido o jogo para terceiro lugar para ser vexame. No final se salvou, o jogador foi expulso, virou o jogo, ganhou o jogo. Você comemorou o terceiro lugar? E como tu está? Imagina eu, depois do jogo, o Flamengo perdendo aquele jogo contra o Al-Ahly. Então foi vexame. Não, ter perdido para terceiro lugar. Imagina como estaria eu. Pet, caramba! Não foi vexame porque não perdeu do Al-Ahly. Se fosse perdido o terceiro lugar e tivesse sido derrotado... Um time igual o Flamengo ser eliminado... Nós jogamos futebol. Tá bom, vamos lá. O que seria se tivesse perdido? Como chamaria essa situação? Seria normal, seria ressalva. É normal, né? Seria o quê? O que seria se tivesse perdido o terceiro lugar? Pra mim é um vexame igual. Não mudou nada. Entre ser terceiro e quarto... Segundo, terceiro e quarto é tudo... Se o Flamengo toma um vareio do Real Madrid, que iria tomar, porque nenhum time brasileiro tem condição, nem a América do Sul, de ganhar de um Real Madrid... Aí eu já discordo. Se você tivesse me perguntado da situação contra o Hilal... Mas, Pet, é broxante. Você vai lá esperando pelo menos pra tomar uma tunda do europeu. Vai lá e já cai pra um árabe. Não, Pet. Ô, Cício, por que é o você culpado também cair pro árabe é uma coisa que acontece na vida de qualquer um. Você que eu diga no Qatar, né? Ô, Cício, Acontece com todo mundo. por que o culpado é a diretoria? Porque o Flamengo já estava com o time montado com o Dorival Júnior, os jogadores entendendo a maneira de jogar, com o que ele pedia, campeão, já com moral. E eu falo porque a diretoria do Flamengo foi quem compactuou com aquela atitude que no meio do futebol a gente fala como trairagem que o Vitor Pereira fez. Então, o Vitor Pereira só está no Flamengo porque a diretoria compactuou com a ação dele. Ele falou o negócio da sogra, saiu do Corinthians falando de todo o problema e a diretoria do Flamengo foi lá e bancou. Além disso, o quê? Ela mandou embora um treinador que é vitorioso. Então, todo mundo abraçado com o Dorival Júnior. Você muda toda uma comissão técnica antes de chegar no Mundial. Então quem que é o maior culpado? O Vitor Pereira, ele mostrou que ele não tem caráter. Agora,
A diretoria do Flamengo, ela compactuou com esse erro. Então, acho que o maior culpado é a diretoria do Flamengo. O Cici falou que o Vitor Pereira não tem caráter. Você acha que não tem? Eu não conheço o Vitor Pereira, nem sei exatamente a situação que vocês conhecem, o que aconteceu aqui, mas isso aconteceu no futebol a vida toda, né? A gente já sabe, não é a primeira vez... As mentiras? É normal mentir para ir embora de um clube? Não é mentira que o seguro técnico e amanhã manda embora? Não, mas estamos falando do Vitor Pereira. Não, estamos falando do futebol brasileiro, o futebol mundial. Eu estou no Brasil há muito tempo. Quantas vezes isso segura hoje e amanhã de manhã manda embora? Não, o técnico está seguro, está confirmado, amanhã de manhã tinha que mandar, a política não segurou mais. Mentiras no futebol existe pra caramba. Não sei qual é o caso exatamente de Vitor Pereira com Corinthians, o que ele falou, o que ele não falou, não me importa. Ele falou que ele não queria ficar. Não me importa, isso não me importa. Não, mas você tem que saber, ele falou que ele não queria ficar porque a sogra dele está muito doente e ele queria ir cuidar da sogra. Perfeito. E o Flamengo veio, chamou o Vitor Pereira, mandou um remédio para a sogra, ela ficou melhor e ele veio. Isso não me importa. Não importa. Não, me importa a saúde da sogra dele, isso sim. O que me importa é o seguinte, por que fez isso o Flamengo? Vitor Pereira? Você não teria mandado embora o Dorival? Primeira coisa, acho que Dorival não foi mandado embora, não foi renovado o contrato. Tudo bem. Não foi renovado o contrato. Mas se eu não renovo o contrato com Dorival Júnior, é porque trago uma coisa que indiscutível. Melhor, uma oportunidade. Puxa, pintou no mercado um técnico que eu aproveito a situação e não preciso mandar embora meu técnico, simplesmente não renovo e aproveito porque apareceu um cara das galáxias. Aí sim, como não acontece isso, como não penso que o Vitor Pereira é melhor técnico que o Dorival, ou melhor, nem pior que ninguém, é trocar uma por outra pela uma opinião subjetiva, na situação que o Dorival fez pelo Flamengo ganhando 2 títulos, foi muito feio. Muito feio. Qual é... Desculpa. Contra Corinthians na final, jogou mal. E fez mudanças equivocadas. Fez. Estava no Maracanã, assistiu o jogo, fiquei chateado, mas ganhou. E aí fez um jogo mal. Ele não é humano, como aquilo não tem direito no erro. E por isso tu vai julgar o cara, esse que tá a cabeça, e trocar o quê? O Vitor Pereira, que pra mim não mostrou absolutamente nada para que possa ser uma escolha tão convincente. Que está dizendo que é uma escolha convincente. Beleza. Da diretoria. Não, beleza. Não, mas não isso tem nada a ver com a pergunta dele. Isso não, mas é claro na minha opinião, porque perante um técnico... ele não é mais capacitado do que Vamos lá, só uma pergunta. Se o Flamengo tivesse ganho do Al Hilal e perdido contra o Real Madrid, então a diretoria estaria certa a ter feito isso? Não, era frustrante. Na verdade, a diretoria que agora contra o Flamengo lá. Como perdeu o Flamengo contra o Al Hilal e ganhou do Al Ahly, aí a diretoria está errada isso. Por isso dizendo, o resultado em si não. A diretoria está, na minha opinião, estava errada ter feito isso com Dorival. Agora, cada um pode contratar quem quiser, né? Só que não acho que se justifica com isso. Somos convictos que é bom. Tudo bem, é bom, mas não é o Jean, do Bros. Você é Flamengo. Sou Flamengo. Você foi contra ou a favor da saída do Dorival? Na verdade, eu acho que o problema do Flamengo no Mundial foi uma falta de analisar as expectativas que foram criadas. Quando você troca um técnico no meio do caminho, esperar ser campeão mundial criar uma expectativa muito grande. O erro da diretoria, eu acho, não foi contratar o Vitor Pereira ou ter mandado o Dorival embora, até porque o Flamengo estava jogando mal desde setembro já. Já estava numa caída com o Dorival mesmo. Ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, suado. Contra o São Paulo mesmo, já não jogou bem. Ganhou, mas não jogou bem. Ou seja, já estavam numa decadência. Já! O Flamengo acertou, errou! Não, eu acho que o Flamengo acertou em ter contratado um técnico novo, porque o Dorival já estava em decadência, mas foi lá falar para a torcida, nós vamos lá, Real Madrid, pode esperar. Aí que está o erro. Criou uma expectativa que não foi mentirosa. Se levasse o Rogério Ceni, poderia ter chance, mas os caras não têm visão.
Então, Acho que errou. perdeu merecidamente. O que eu falei pro Sérgio Xavier? Não entendi. Você lembra da minha resposta para Sérgio Xavier? Não. Falou comigo no... Sérgio Xavier? Ele falou, é melhor ouvir isso do que ser surdo. Lembra que ele mandou essa pro Então manda essa pro Fabinho. Se levasse o nosso Rogério ainda. Pô, lá não tinha essas brigas igual aqui, né? De passe. Marcos Braz falou exatamente sobre as perspectivas do Flamengo 2023, depois da disputa do Mundial e o terceiro lugar. O Flamengo trouxe um técnico, uma comissão técnica para a temporada. E a temporada incluía a Supercopa e o Campeonato Mundial. Não é porque perdeu agora que vai falar que precisa de tempo. Isso daqui, olha só, nesse momento é falar pouco e seguir em frente. Eu estou passando aqui falando com vocês em respeito a todos vocês que estão no domingo de manhã trabalhando. Eu acho que não era justo eu chegar e passar direto. Eu estou falando isso para vocês aí. Não é para... Eu não tenho problema nenhum com crítica, com pressão, eu respeito as críticas, aguento pressão, mas agora é falar pouco, trabalhar mais e mais do que isso, seguir em frente, que aqui não dá tempo de não seguir em frente. Até porque, né, Seu Braz, o Flamengo já tem uma nova taça para disputar, aliás, que o Fã de Esporte vai ver com exclusividade aqui. Dia 21. Nos canais ESPN, o jogo de ida dia 21 no Equador, o jogo de volta na semana seguinte no Maracanã. O Vale fez 3-0 no Alca, sábado, do campeonato local. Supercopa. E tem essa Recopa Sul-Americana, que é importante, e de repente, com o que aconteceu até aqui, né? Não vencer o Palmeiras e não chegar pelo menos à final do Mundial, até o estadual, de repente, passa a ter um peso diferente para o Flamengo. O estadual, o Flamengo entra com a obrigação. Você tem o Vasco, formação. Você tem o Botafogo, que não é páreo hoje. Você tem o Fluminense, que é aquele que se aproxima, mas ainda é o Flamengo perto dos seus rivais. Então, o estadual é algo que não tem negociação. Ele dói. O estadual é o quarto ponto. Você tem 2 derrotas, você tem aqui a Supercopa, você tem o Mundial de Clubes, tem agora a Recopa Sul-Americana e o estadual. Você tem que, nesses 2 pontos agora, vencer os 2 para minimizar os efeitos das derrotas anteriores para começar o brasileiro bem. Porque tem um outro cenário, que é, tá bom, você começa com mais uma derrota agora. Imagina o Independente Del Valle. O que é o Independente Del Valle? Um clube de torcida pequena, mas de uma atividade profissional no futebol absurda, enorme, que dá aula para brasileiros de como lidar com o futebol com pouco. Se perde para o Del Valle, porque você opõe 2 mundos. O mundo da grana, das grifes, afinal de contas, o Vidal veio como uma grife e joga lá. Você tem jogadores, todos eles são grifes internacionais do mundo da bola, como Davi Luiz, Felipe Luiz, vários. E o Del Valle não. E o estadual entra nessa rota. Eu acho que a Recopa tem, esse valor se perder. Acho que se vencer a Recopa, apaga muito pouco a frustração. Claro. Nada. Agora, se perder, joga mais lenha nessa discussão. É que é curioso, porque assim, se a gente tivesse tido a ordem invertida das disputas, então vamos supor, né, que o estadual jogado primeiro, depois a Recopa. Sinceramente, eu acho que assim, o peso dessas eventuais derrotas, ainda que, como disse o Calçade, sejam as 2 competições em que o Flamengo tem mais obrigação, porque, claro, a outra Supercopa era contra o Palmeiras, claro. e o Mundial contra o Real Madrid, é o Mundial. Então, assim, né, supostamente era para ser contra o Real Madrid. Então, eu acho que o peso de eventuais derrotas nessas competições menores não seria tão pesado quanto agora, depois do fato de o Flamengo ter perdido as 2, e acho que no caso do Mundial, que falou o Paulo, tivesse chegado à final do Real Madrid, contra o Real Madrid é outra história, estava tudo bem, porque no fim das contas é o que se espera, né? Agora, o fato de ter perdido a Supercopa e de não ter chegado à decisão do Mundial, coloca um peso nessas 2 competições menos relevantes, e elas são menos relevantes. Até eu não acho, para mim as Copas, as taças, Supercopa, a Recopa, já falei isso 40 vezes, que eu acho que assim,
Elas valem muito dependendo do adversário, do confronto que você tem, e valem muito para você somar o número de taças depois do treinador, do clube. Quer dizer, elas valem muito mais no número do que na relevância da competição em si. Mas agora, claro que esses dois campeonatos ganham uma importância muito maior depois das derrotas. As derrotas abriram feridas na alma flamenguista. E o flamenguista tá com dor. Principalmente porque perdeu a semifinal do Mundial. Acho que ali foi a grande questão. Porque perdeu para o Palmeiras, ficou irritado. Então, mas se passa para a final do Mundial, faz um belo jogo contra o Real Madrid, mesmo que não ganhe, não gosta, fica irritado, mas está dentro do que é, entre aspas, normal. A derrota para a semifinal abriu uma ferida muito difícil para o flamenguista e não vai ser o título contra o Del Valle que vai resolver, não vai ser o título estadual que vai resolver. Acho que não minimiza, nem se vencer. Eu acho que elas vão continuar abertas ao longo da temporada e quando chegarem os jogos grandes contra o Palmeiras, quando chegar a Libertadores, quando chegarem as principais competições, elas podem ser curadas, podem ser resolvidas, cicatrizadas. Mas não minimiza, você acha? Eu acho que não minimiza. Eu acho que minimiza. Eu acho que minimiza. Olhando para o Vitor Pereira, vai ter um pouco mais de tranquilidade. Se golear, der um vareio, sim. Se o Flamengo fizer contra o Del Valle 2 tremendos jogos e dê a impressão de que, o trabalho agora está começando a ser visto, acho que vai gerar uma expectativa de lá no futuro as coisas acontecerem. Tem razão. Eu acho que ameniza, não acho que cura. Se golear, der um vareio, que nem o flamenguista quer, sim. Essa daqui machuca todo mundo. Porque é o seguinte, em algumas relações de diretoria e treinador, elas são relações distantes. Que é assim, a diretoria está o tempo todo observando o treinador, julgando o trabalho e, dependendo do resultado, ele é trocado. Isso foi feito antes da temporada começar. É isso daí, nação. Então tá aí os comentaristas falando sobre o Flamengo. Agora é preparação para a Recopa. Precisa mostrar trabalho aí o Vitor Pereira, porque já perdeu 2 títulos, né? Já perdeu a Supercopa do Brasil e agora o Mundial de Clubes. Então precisa mostrar trabalho sim. A gente sabe que o Flamengo é cobrança, meu amigo. Cobrança, principalmente porque tem o melhor elenco da América do Sul. Precisa cobrar sim e precisa mostrar resultado. E a oportunidade é agora, o Campeonato Carioca e a Recopa Sul-Americana. Se ganhar, já pega um ritmo muito bom para poder disputar a Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, aí já é outro nível. Agora, se perder, aí vai complicar pro Vitor Pereira. Aí eu já não creio que a torcida vai ter muita paciência aí com o Vitor Pereira. Principalmente porque o Independente Del Valle não tem um elenco muito forte. Não tem. Não é. Se comparar Independente Del Valle com o Flamengo, não tem comparação. Já o Campeonato Carioca é um campeonato bem disputado. Tem aí o Fluminense, tem aí o Botafogo, o Vasco aí que estão se levantando, né? Estão se levantando, estão montando aí times, se reforçando. Então, para mim, a Recopa Sul-Americana é obrigação de vencer, tem que vencer. Então vamos ver o que pode acontecer. Deixa o seu like aí, deixa a sua opinião nos comentários. Sua opinião é importante para você participar com a gente. E a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.